do outro lado, a gente falou muito nessa semana aqui, Mansur, a gente estava aqui vários dias no Troca de Passes falando de Libertadores, a gente falou inclusive dessa opção do Palmeiras, né, se foi severo demais, né, com muitas mudanças, o Abel, se é um planejamento muito físico, pensando não só nessa final, mas num decorrer de temporada muito pesado. Provavelmente o primeiro jogo pesou nesse planejamento, né, o resultado do primeiro jogo pesou. Sim. Aí é discutível se a decisão foi um pouco radical demais, né? O Palmeiras depois tem uma sequência de 4 jogos em São Paulo, né? Esse jogo com Água Santa, tem um jogo com Tombense. Que é a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. Estreia no Brasileiro. No fim de semana. Se não estou errado, é o Cuiabá. É o Cuiabá. É o Cuiabá. E depois o segundo jogo da Libertadores. Então é uma sequência, né, que não tem tanto esse desgaste que teve na viagem para La Paz. Mas o que passou já está feito. Agora, o desgaste de quem jogasse nessas circunstâncias também é são grandes. Uma coisa assim, a decisão do Abel, essa a gente não pode incluir na linha tentar uma taça para defender emprego, que a posição dele é absolutamente consolidada. Foi, de fato, uma estratégia pelo que o clube resolveu priorizar e pelas circunstâncias atípicas do jogo em La Paz. Ainda assim, eu acho que eu custo um pouco a digerir essa sobrevalorização ainda do estadual, entendendo que existe um mundo real em torno disso, mas quando você tem um trabalho tão estabilizado é um pouco mais difícil de você entender. Me permite discordar um pouquinho? À vontade. Eu adoro, hein? Porque serve para o Palmeiras, serve para o Flamengo, serve para o Fluminense, para o Galo, para o América Mineiro, todos os times que estão em disputa de taça de elite. Quando você disputa uma competição valendo taça, uma final valendo taça, é a mentalidade vencedora que está em jogo, independente de qual seja a taça. E a mentalidade vencedora, se você não tem a mentalidade vencedora, você tende a ser um time fracassado. E aí, se você perde o campeonato estadual, você não vai ter essa mentalidade vencedora? Então... Não, você tem que disputar a final da melhor maneira possível e tentar ganhar todas as finais possíveis para que você mantenha a sua mentalidade vencedora. Mas o problema é quando isso sacrifica um objetivo maior do clube, né? Você tem que ter um projeto para o ano. Você não pode, a sua mentalidade vencedora, ela não pode estar a construção. Na minha opinião, embora acho respeitabilíssima a sua colocação. Só acho que a construção da mentalidade vencedora, ela não pode estar dependendo de 90 minutos de uma final de estadual, quando clubes desse tamanho e pelo que se tornou o mundo globalizado, em que as conquistas locais têm cada vez menos peso, ela não pode estar dependendo desses 90 minutos, dessa construção, dessa mentalidade. O que eu acho fundamental ter em mente, assim, quando termina o ano, uma conquista estadual, ela hoje não serve mais para te dar um balanço de uma temporada vencedora. Ela não é contraponto de nada. O que ela tem é o contrário. Na verdade, a maioria dos clubes, eu acho, a minha sensação é que muitos deles, não acho que seja o caso do Palmeiras, pelos motivos que a gente explicou, sim, claro, é um trabalho consolidado. Sim. Mas muitos jogam o estadual, especialmente a final, e muito mais trabalhos que estão iniciando, com mais medo do que se perde do que em busca do que se ganha. Eles vão, os estaduais parecem por vezes uma compra de crédito para você ganhar fôlego para o restante do ano como trabalho, como aceitação de torcida, opinião pública. Isso agora, é uma alegria que o torcedor tem que desfrutar, porque essas finais são legais. O grande problema dos estaduais no fundo é o tempo que a gente demora a chegar nas finais. Se o estadual fosse no final de fevereiro, essas decisões, início de março, a gente estaria falando em outro contexto. Eu acho que essa questão de construção de mentalidade vencedora, para qualquer outro time que está em decisão estadual, eu acho que ela valia. Mas eu acho que a mentalidade vencedora do Palmeiras já está construída. E ela já está consolidada. E eu acho que ela não seria abalada por uma decisão. É que eu falei que serve para todos. Sim. Serve para todos os grandes clubes que planejam algo grande, que estão em finais de campeonatos estaduais. Foi ano passado a discussão sobre o São Paulo? Foi 2021. 2021, a gente trabalho do 2021. São Paulo tirou o time de um jogo, e ali ainda era diferente de hoje, de fato. Era a penúltima rodada da fase de grupo, última rodada da fase de grupo. São Paulo tirou de um jogo com o Racing, acabou ficando em segundo do grupo. Ou seja, sacrificou a posição dele na Libertadores para ganhar o estadual. Grave ainda. Que era a Copa do Mundo, né? Aquele time foi obrigado a atingir um auge físico muito cedo. Teve um efeito no restante do ano quase devastador, né? O São Paulo se viu em emergência na parte final do Campeonato Brasileiro, não só por esse planejamento, mas por outras circunstâncias. Esse planejamento, pelo menos, de tudo que optou a comissão do Abel, né, com os jogadores, com um time completamente alternativo lá em La Paz, ela indica exatamente a mudança que o Vitor La Regina traz pra gente, porque o Breno Lopes jogou como titular a partida em La Paz e ele também foi titular contra o Água Santa no primeiro jogo. O Endrick nem viajou, o Endrick nem foi à Bolívia
para a estreia da Libertadores, o que indica um retorno do Endrick à posição titular do time do Palmeiras para a decisão de domingo. É por aí, Mansur, né, a gente pensar não só que o Endrick vai ser titular exatamente pelo planejamento do Palmeiras, mas passa por onde a mudança? É uma mudança tática do Abel pensando que foi o primeiro jogo, talvez tenha visto algo perto, né, que foi a defesa do Água Santa, com o Endrick, né, um pouco mais centralizado, abrindo o Rony. É uma mudança tática, é um resgate de confiança de um garoto que, enfim, né, fez o gol, né, para dar um pouquinho mais de calma para ele continuar aí como seu profissional. Por onde passa a escolha do Abel para uma retomada do Endrick, caso assim a gente veja no domingo? Eu acho que a primeira coisa é que ele escala em tese o que tem de mais qualidade técnica dentro do que ele tem à disposição, né? Sim. Porque não tem o Arthur. Ele não tem o Arthur ainda, ele perdeu o Mike. Aí, o Mike era uma questão de uma adaptação que acabou acontecendo. Ele não tem 6 jogadores, né? Ele não tem nem o Mike nem o Piquerez, ele não tem o Atuesta e também não tem o Tabata. E os não dois pode escalar os jogadores reforços. O Richard Rios e o próprio Arthur. E aí, porque se você pensar em termos de táticos do jogo, o Endrick jogou o segundo tempo, né? Uhum. Ele, pessoalmente, foi muito bem no jogo. O Endrick foi muito bem no jogo. Agora, o Palmeiras não foi o melhor momento do Palmeiras na partida. O segundo tempo, o Palmeiras teve muita dificuldade a partir de dado momento do jogo. Mas eu acho que ele escala o que ele tem de mais... Primeiro, um time mais agressivo, com 2 pontas. E aí eu acho que você ter Rony e Dudu pelos lados, são 2 pontas que talvez nesse momento ofereçam mais do que o Breno, embora eu não acho o Breno... um jogador que não tem a capacidade de estar no elenco do Palmeiras. Acho que ele ajuda em vários momentos, ele teve até bons momentos, né, recentes. Mas é diferente, porque o Breno é um jogador de mais velocidade ali do que construção, como os dois, né? Como o Rony e o Rony dá muita opção de atacar a área também, né? Sim. Como o Rony faz é chato, o né? ali. No bom sentido para ele. Então eu acho que ele escala o que ele tem de melhor, em termos de capacidade técnica e de agressividade. Em cima desse que tem de melhor, um dos melhores, né, dos muitos do Palmeiras é o Rafael Veiga, né, que é um jogador convocado para a seleção brasileira, um jogador que vem muito bem há muito tempo, e ele falou, antes da decisão, aí no domingo, vamos escutar o meio-campo do Palmeiras. A gente está muito confiante com o que foi trabalhado, com o que foi feito aqui. A gente está muito motivado como equipe, a gente sabe muito da força da nossa torcida. No ano passado, mesmo Paulista, na mesma final, a gente precisava também reverter um placar no nosso estádio e na minha opinião foi ali o jogo mais incrível que eu já joguei no Palmeiras, a festa mais linda que a torcida fez. Então eu não tenho dúvida nenhuma que a gente está muito confiante para reverter esse placar de novo e, se Deus quiser, depois do jogo fazer mais uma festa linda. Tá, então, o Rafael Veiga, né, que a gente tem uma baita de uma final domingo, né, Raed? Esse jogo de volta do Palmeiras com a Água Santa, seja, né, para um título do Palmeiras, revertendo a desvantagem do primeiro jogo, ou um fim de semana histórico, né, para esse time do Água Santa, para o Thiago e para toda a equipe.